Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, tá? Dia 5 de abril e é dia de Corinthians na Libertadores, estreia do Coringão na nossa competição continental. Fazia tempo aí que a gente não disputava a Libertadores. Vamos pra cima, dia importantíssimo. Peço que me sigam lá no Instagram e no TikTok, @John do Timão. E rapaziada, é isso, vamos pra cima, já deixa o like, já se inscreve, deixe seus comentários aí também pra gente trocar aquela resenha. Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, antes de falar da Libertadores, vou só fazer o fechamento aqui do Campeonato Paulista. Ontem à noite tivemos aí o evento, né, aquela premiação, tudo mais. Aí tivemos o craque da galera, o gol mais bonito, seleção do campeonato, tudo normal, rapaziada. E o único jogador do Corinthians que foi premiado é o Renato Augusto, tá? Ele foi escolhido para a seleção do campeonato, certo? O único jogador do Corinthians, no meio campo aí com o Danilo e o Rafael Veiga do Palmeiras, tá? Então, tivemos aí o Caleri com o gol mais bonito do campeonato, craque da galera. O Dudu foi o craque do campeonato, certo? Tivemos o Pablo Maia do São Paulo como revelação e o centroavante da Inter de Limeira como artilheiro, certo? Vou pegar aqui a escalação do campeonato, tá? A seleção do Campeonato Paulista. O goleiro Everton do Palmeiras. Na defesa, Rafinha do São Paulo, Gustavo Gomes do Palmeiras, Léo Ortiz e Luan Cândido do Bragantino. Esse Luan Cândido muito bom de bola. Léo Ortiz chegou a ter chances na seleção brasileira, tá? Então são jogadores aí de muita qualidade. O Gustavo Gomes nem se fala, o Rafinha também um ótimo lateral. Fica aí na dúvida sobre o Fagner, mas não tem muito assim, não, tem que ser o Fagner. O Rafinha também fez um bom campeonato. No meio campo, como eu havia falado, o volante Danilo, os meio campistas aí Rafael Veiga e Renato Augusto. No ataque, Arthur do Bragantino, Dudu do Palmeiras e Caleri do São Paulo. Pra mim, sem muitas ressalvas aí nessa seleção, estou de acordo. O Danilo, pra mim, deveria ser o craque do campeonato, tá? No lugar do Dudu. Dudu foi eleito craque, mas pra mim deveria ter sido o Danilo. E o Rogério Ceni foi eleito o melhor treinador, que aí pra mim é um absurdo. Tá? Isso pra mim é um absurdo. Num campeonato que a gente teve o Silvinho comandando o Corinthians, o Rogério foi o melhor treinador. Tô brincando, tá? É brincadeira. Mas, pra mim foi o Abel Ferreira, tá? Pra mim foi o Abel Ferreira. Até porque o Abel Ferreira fez a melhor campanha na primeira fase. Disparado. Disparado. Melhor campanha na primeira fase, disparado. No mata-mata, passou nas quartas, na semi. Pegou o São Paulo, tomou um 3-1 fora. Virou pra 4-0. Eu vi um pessoal comentando, mas o Rogério, nas quartas de finais contra o São Bernardo, tava tomando 1-0, virou para 4-1. Mas você virou para 4-1 contra o São Bernardo. O Abel virou um clássico. Tava tomando 3-1, né, no jogo de ida, no jogo da volta 4-0. E o Rogério é o melhor treinador? Para mim, errado, tá? Eu votaria no Abel Ferreira, mas quero saber a opinião de vocês sobre o Rogério, sobre o Dudu, sobre o Caleri e sobre essa seleção do Campeonato Paulista com o Renato Augusto, nosso único representante, família. Bom, vamos ao que interessa, a questão da Libertadores hoje, 9h30 da noite, tá? John, como que eu faço para assistir? Transmissão na TV aberta pelo SBT ou pela Comebol TV, tá? SBT ou Comebol TV, 9h30 da noite, fora de casa, lá no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, localizado a 3.600 metros acima do nível do mar, tá? Então a gente já sabe, a questão da altitude vai prejudicar a equipe do Corinthians, é a estreia da nossa equipe, fora de casa. Eu estou confiante, tá? O time do Always Red é um time chato, tem a questão da altitude, a bola corre mais, certo? A questão da respiração dos jogadores também fica prejudicada. Então assim, rapaziada, é Libertadores, não tem jogo fácil, isso a gente já sabe, não tem jogo fácil. E aí o Corinthians já tem alguns desfalques para a partida de hoje. O Fagner segue lesionado, tá? Fazendo tratamento aí no músculo reto da coxa esquerda. O Raul Gustavo, tá? Que treinou muito bem essa semana, seria titular hoje,
também não foi nem relacionado porque sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, tá? Então jogadores jovens, jogadores experientes, todos sentindo os treinamentos do Vitor Pereira. Pô, John, ele tá fazendo o treinamento errado? Não, ele tá dando mais intensidade, coisa que os jogadores não estavam acostumados, tá? Então o Raul Gustavo também sentiu, seria o titular do Corinthians na noite de hoje, além do Luan, tá? Que já segue lesionado há um tempo, e o Júnior Moraes também sentiu dores na lombar, tá? Sentiu dores na lombar. Júnior Moraes também não foi relacionado. Muita gente me questionou sobre o Raul Gustavo e sobre o Júnior Moraes. Tá aí os dois machucados, rapaziada. E aí a escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio, João Pedro, João Vitor, Gil e Bruno Melo. Maior dúvida é no meio-campo. Provavelmente Duqueiroz, Cantígio e Renato. Ou Cantígio, Paulinho e Renato. Na frente, Adson, William e Jô, tá? É a provável escalação. A gente tem a opção do Juliano, do Paulinho, do Maicon, do Xavier, do Roger Guedes. São jogadores que treinaram na equipe principal também essa semana, mas o Vitor Pereira ainda não deu alguns indícios. Ele fez muitos testes. Testou o Adson, testou o Jô, testou o Cantígio, o Paulinho, o Maicon, o Duqueiroz, o Xavier, o Roger, certo? Então assim, rapaziada, temos aí essa provável escalação. Na equipe do Always Red, a gente tem o Cristaldo, que jogou no Palmeiras, temos o Juan Arce, que jogou no Corinthians em 2007, o Chumaceiro, que é um jogador aí conhecido também, o atacante deles é o Riquelme, que não é o Riquelme do Boca, é um outro Riquelme aí, tá? E rapaziada, é isso. As principais informações estão aí sobre o jogo. O árbitro, Piero Maza, tá? Chileno, não conheço. O árbitro do VAR é o Wilson Ávila, do Equador. E eu quero saber o palpite de vocês, tá? Já quero perguntar aí o palpite de vocês. Pra mim, 2-0 Corinthians, um gol aos 8 minutos do primeiro tempo, outro gol aí aos 75, certo? Então, aos 8 e aos 75, 2-0 Corinthians. Quero saber o palpite de vocês e como está a expectativa da torcida para essa estreia na Taça Libertadores, hoje 9h30 da noite. Lembrando que acabou a partida, o John entra ao vivo lá no Instagram pra gente trocar uma resenha, falar sobre a partida, as primeiras impressões aí, debater um pouco, fazer uma análise, aquela resenha de sempre. Conto com a presença de vocês hoje na live pós-jogo lá no Instagram, @John do Timão. Tamo junto, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Matheus Davó, como eu havia já passado para vocês, fez um bom campeonato paulista pela equipe do São Bernardo, e aí o Guarani já falou, pô, quero o Matheus Davó de volta por empréstimo para disputar a Série B. O Corinthians não vai utilizar o Matheus Davó, ele está na lista de transferências, certo? Só que o Bahia entrou como concorrente. Qual que é o ponto positivo nisso? O Bahia, sabendo que o Guarani está interessado no jogador, deve fazer uma proposta melhor, tá? Deve fazer uma proposta melhor. Por quê? Vamos supor que o Guarani chega e fala, pago metade do salário do Davó. O Bahia pode chegar e falar, pago 70%, 80%, 100%. Eu, se sou o Corinthians, não empresto pagando o salário do Davó. Você quer por empréstimo? Paga 100%. Aí, beleza, você tem a proposta, por exemplo, do Guarani e do Bahia de 100%. O Bahia pode falar, então, já que eu tenho um concorrente aqui, que vocês já têm uma boa viabilidade de negócio e tudo mais, vou fazer o seguinte, tá? Vou pagar 500 mil reais só para vocês emprestarem para mim e eu pago o salário. Entendeu? Então, assim, essa concorrência eu vejo como positiva. O Bahia já sabe do interesse do Guarani e por isso pode apresentar aí melhores termos nessa negociação, uma melhor proposta. Tá? Os próprios setoristas do Bahia estão falando isso, que o Bahia realmente quer o Matheus Davó, sabe da concorrência do Guarani e pode fazer um esforço maior, esforço financeiro, né, rapaziada? Eu, sabendo desse interesse do Bahia, já pediria algum valor e emprestaria o Matheus Davó para a equipe nordestina. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por mim, 100% de acordo aí com esse empréstimo do Matheus Davó. Bom, agora falando sobre o nosso lateral direito, João Pedro,
Ele foi contratado no meio do ano passado, tá? Na janela aí de fim de ano da temporada europeia, de fim de temporada europeia e o meio do ano aqui no Brasil. Chegou para ser o reserva do Fagner, a gente não tinha essa opção no elenco e tudo mais, veio por empréstimo com opção de compra e ele simplesmente não rendeu. Pô, mas não deram oportunidade para o João Pedro. Mas aí a gente tem que ver uma coisa também, os treinamentos. Quem está acompanhando são os treinadores. A gente teve o Silvinho que não deu oportunidade para ele. Teve o Fernando Lázaro que não colocou. Chega o Vitor Pereira, avalia e fala: não dá. 3 pessoas diferentes. Ninguém quis dar uma oportunidade pro cara. Nem quando o Fagner se machucou. E aí? O Silvinho, ano passado, colocava o Duqueiroz de lateral direito, mas não colocava o João Pedro. O Vitor Pereira esse ano colocou o João Vitor, não colocou o João Pedro. Então assim, alguma coisa tem e é negativa, tá? Em questão técnica. Não contra a pessoa João Pedro, o atleta. Questão técnica. Não encaixou, não deu certo. A gente deseja uma boa sorte para ele. Segue no Corinthians até o meio do ano, mas a diretoria já falou que não vai renovar o contrato dele, não vai exercer o direito de compra, certo? Então, ao meio do ano, assim que abrir a janela, dia 18 de julho, o João Pedro retorna para a equipe do Porto. A gente agradece a negociação, obrigado aí pelo ano no Corinthians e tudo mais, mas é isso. Nada além, João Pedro já está definido, não segue no Corinthians, até por isso que o Corinthians está atrás de um lateral direito, que aí eu vou falar mais pra frente pra vocês. Mas do João Pedro, por enquanto, é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Bruno Mendes, tá? A equipe do Internacional mais uma vez tentou negociar com o Corinthians, uma troca entre os jogadores, tá? Bruno Mendes está emprestado aí até o meio do ano. A cláusula que está no contrato é de 6 milhões de dólares, um pouco mais aí de 27, quase 28 milhões de reais. E o Inter não quer pagar esse valor, mas quer continuar com o Bruno Mendes. É simples, o Inter não quer pagar, mas quer ficar com o jogador. E aí eles já ofereceram o Cuesta, já ofereceram o Thiago Galhardo, tá, que tá jogando lá no Celta de Vigo, e ofereceram o Rodrigo Dourado. O Corinthians recusou os 3 e eu estou 100% de acordo. Tá? 100% de acordo. Rodrigo Dourado, se tivesse jogando bem, era titular e o Inter não tinha comprado 2 volantes, tá? Comprou o Gabriel do Corinthians e o Lisieiro do São Paulo e o Rodrigo Dourado é banco. O Thiago Galhardo, pelo amor de Deus, fez uma temporada excelente no Inter, depois desaprendeu como joga bola, tanto que foi emprestado e a torcida não tem saudade nenhuma, tá? Chegaria pra jogar onde o Thiago Galhardo no Corinthians hoje? Seria o nosso centroavante? Eu discordo. Eu acho que não. Certo? E por fim o Vitor Cuesta. Também fez uma excelente temporada em 2020. Depois sumiu. Apagou. Virou banco do Inter. E a torcida quer que ele saia. Tá? Tanto que o Bruno Mendes assumiu a titularidade. Tem o Kaique que chegou lá, também é titular. E o Cuesta é banco e está negociando com o Botafogo. Então assim, eu não pegaria nenhum jogador do Inter. Fui olhar lá o elenco do Inter, não tem nenhum que brilhe os olhos não, tá? Nenhum. Então assim, se eu sou o Corinthians, bato o pé e falo: quero o jogador? Paga. Dá um jeito, arruma o dinheiro e paga. Dos jogadores que o Inter tem hoje no elenco, eu não traria nenhum, mas quero a sugestão de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, agora falando sobre jogadores que o Corinthians quer contratar, a novidade dessa semana é o lateral direito Rafael Ramos, vou falar aqui na próxima, e também o meio-campista Pedrinho, tá? Não é o Pedrinho da base do Corinthians, é outro jogador, um jogador português, meio-campista, como se fosse ali um segundo volante, na antiga um camisa 8, aquele meia-direita, tá? Tinha o meia esquerda que era o camisa 10, o armador do time, e tinha o cara que auxiliava ele ali no meio-campo, meia-direita, o camisa 8. Tá? Então o Pedrinho joga nessa posição, conhecido aí como motorzinho das equipes que joga, tá? Ele atualmente aí tá no Gil Vicente de Portugal. É um jogador que tem muita qualidade, muita. Só que assim, ele tem 29 anos, em fevereiro foi eleito o melhor jogador do campeonato português, já tem 10 assistências no campeonato,
A questão é, ele tem contrato até o meio de 2025, certo? Então isso dificultaria uma negociação com o Corinthians. Um ponto importante, tá? É que o Pedrinho e o staff dele enxergam como uma ótima oportunidade essa negociação com o Corinthians. E aí, segundo o meu timão, o jogador tem uma cláusula especial de rescisão de contrato. Então assim, se ele conseguir fechar com o Corinthians, chegar num acordo, ele conseguiria a rescisão com o Gil Vicente. Mas, primeiro, tem que fechar um acordo com o Corinthians. O Corinthians, através de um contato externo, tá? através de um intermediário, já entrou em contato com o Pedrinho e estão nas negociações iniciais, certo? Vamos aguardar um avanço aí durante essa semana, mas o prazo para fechar o contrato com o Pedrinho é até o dia 12 de abril, tá? Assim que eu tiver alguma novidade, vou trazendo para vocês algumas atualizações, mas no momento é isso. O Corinthians tem interesse no jogador, é indicação do Vitor Pereira, ele é um jogador aí que tem bastante qualidade, mas é uma negociação difícil. É uma negociação difícil. Comentem aí, por favor, rapaziada. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, agora sobre o lateral direito, o Rafael Ramos, já falei no vídeo de ontem, tem 27 anos, joga aí no Santa Clara de Portugal, foi uma indicação aí do Vitor Pereira, tá? Já falei aí também toda a trajetória dele, a carreira dele no futebol e tudo mais. Ponto importante, tá? O Samir Carvalho foi o primeiro setorista a trazer essa informação, tá? Então foi a origem aí da informação. É um jogador experiente, de confiança do Vitor Pereira, tá? E chegaria para compor o elenco do Corinthians, para ser reserva do Fagner. Qual que é a principal informação nesse momento? O contrato dele acaba no meio do ano. Ele pediu para ser liberado, tá? E a informação do Thiago Salazar da Gazeta Esportiva é a seguinte: o Rafael Ramos será jogador do Corinthians, certo? Ele chega aí a um pedido do Vitor Pereira e tudo mais. O que facilitou essa negociação? Como ele só tem contrato até o meio do ano, já pediu a rescisão, o clube libera ele para ele fechar até o dia 12. Como eu falei, a janela fecha dia 12 de abril. Tem que inscrever o jogador até essa data, tá? Principalmente jogador vindo do exterior, que é a janela internacional. Depois disso, só dá para negociar em julho, mês 7. Se não fechar até semana que vem, só negocia no mês 7. Certo, rapaziada? Então, a informação do Thiago Salazar é que o Corinthians fechou o contrato com o Rafael Ramos, tá? Ele jogou essa semana aí contra a equipe do Porto, e aí ele foi substituído e tudo mais, e o pessoal na transmissão falou, ó, ele tá saindo agora, provavelmente é o último jogo dele com a camisa do Santa Clara e tudo mais, e deve estar rumo ao Corinthians. Então assim, a expectativa é muito alta, tá? Negociações extremamente avançadas nessa negociação, porque foi um pedido do Vitor Pereira. O técnico não vai trazer o cara para queimar o cara, certo? Não vai fazer um pedido para a diretoria para não usar o jogador. Então, o Rafael Ramos, lembrando, se ele for inscrito até o dia 12 e fechar com o Corinthians, chegaria de graça, outro ponto importante, o Corinthians não pagaria nada, só negociação de salário. Ele não joga a primeira fase da Libertadores, que é a fase de grupos, tá? Só poderia jogar a partir das oitavas de final, mas Copa do Brasil e Brasileirão pode ser inscrito a qualquer momento e estar à disposição aí do Vitor Pereira. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando, informação aí do Thiago Salazar, que o Corinthians fechou, tá? Com o Rafael Ramos. Vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver aí como que acontece nos próximos dias. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão e temos a live pós-jogo depois aí da estreia do Corinthians na Libertadores. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!